depois, também vou Aqui já falar pode gravar sem problema. Psicólogo, mestre, militar. Pronto? Das armas. Comandante em chefe. Aí depois de folga a palavra e nós fazemos aquela pequena introdução, estamos na sexta edição. Pronto? Podemos? Vamos embora, mano. Mas é melhor. Agora aqui não vai sair o som. Vou conectar aqui aos fones Para você ouvir o som, né? e é para eu ouvir. Pronto, tá, já estamos mesmo na hora. Essa aqui é a irritação também. Só chega agora. Não pode beber água. A próxima é o Márcio, né? Márcio? Márcio, yeah. Sim. Mas falta mais alguém. Pronto, vamos Mas aqui entrar. não tem o Márcio, aqui você é aproximado, né, mãe? Depois vamos falar sobre isso. Yeah, pronto. Ok, então a começar a entrar para o ar. Já. Boa noite. Estamos aqui hoje de novo para dar sequência àquilo que tem sido as nossas apresentações em formato live, café psicológico. Hoje estou na companhia de um colega, é o que vos falo, sou Dilson Botelho, sou professor, psicólogo e ao meu lado vamos analisar e discutir esse painel com o meu amigo e colega que vai se apresentar pessoalmente. Boa noite, Mário Altino, boa noite, Dilson Botelho, extensivamente aos internautas. Eu sou Augusto Samuel, né, psicólogo organizacional. Agradeço desde já o convite que me foi formulado para partilhar estes momentos, né, com a temática que se impõe. Boas, é sempre um prazer, uma honra termos o nosso colega e psicólogo Augusto Samuel, nosso mestre, para discutirmos a temática hoje, cujo tema é comportamento contraproducente, né, nas organizações. É sabido que o dia a dia das organizações tem ocorrido várias situações como que nós chamamos de comportamento contraproducente, às vezes nem sempre são trazidos à tona, nem sempre são divulgados, às vezes fica pela organização, porém há outros comportamentos, há outras ações que decorrem nas organizações que vêm à tona, e essas sim vamos tomando conhecimento dessas situações que vão ocorrendo nas empresas. Muitos de nós já ouvimos que na empresa tal, na empresa Y, houve pessoas que brigaram, houve pessoas que houve violação, houve pessoas que agrediram-se, houve pessoas que tiveram tentativas de assédio, houve pessoas que têm tendência a serem impontuais, a serem não sendo muito assíduas, há pessoas que têm tido comportamento de sabotagem aos colegas. Todos esses comportamentos que advêm de ações dos colaboradores que não abonam quase que nada à organização, né, são tidos como comportamentos contraproducentes. Mas para isso vamos começar na compreensão daquilo que são as temáticas ou os termos, né? Falar de comportamento é falar de reações, né? Reações do organismo como resposta a um estímulo, né? Comportamento também podemos dizer que é tudo aquilo que nós fazemos enquanto humanos, nossas interações
entre colegas, entre amigos, nós geramos comportamentos, como você sabe, comportamento gera comportamento. E o termo contraproducente, ela deriva do latim, que quer contraprodutivo, que espelha a questão da produtividade, né? E o termo contra. Quer dizer que são comportamentos que vão surgir, que não trazem, que não abonam quase que nada à organização. Então, esses comportamentos, aqui podemos encontrar uma espécie de um conceito, né? Comportamento contraproducente são aqueles comportamentos que prejudicam a organização, assim como também os colaboradores ou os colegas que se envolvem nessas ações que depois podem ser maléficas à organização. Para não esgotar-me, e como tenho aqui o colega também de painel, vou deixar também o colega fazer uma pequena introdução relativamente ao aspecto. Obrigado, Dilson Botelho. Conforme dizíamos ou que estamos a começar, e as abordagens que foram feitas através da parte introdutória, que o colega Dilson então partilha, nós podemos dizer que a abordagem que se impõe de facto é sobre o comportamento contraproducente nas organizações. Antes queria que permitam-me dizer, deslocar para equacionar algum elemento no que diz respeito ao comportamento como forma de agirmos ou reagirmos em determinadas situações que ocorrem. Neste sentido, quer dizer que se quer compreender como é que o comportamento do indivíduo implica nas organizações e afeta então o mundo organizacional. Antes de falarmos propriamente dito do tema que se impõe, podemos fazer recordar um pouco daquilo como que surgiu então as teorias comportamentais. Então, essas teorias comportamentais, elas surgem no desdobramento da teoria das relações humanas, que é um contraponto da administração científica de Frederick Taylor, que traz e olha o centro das atenções, a figura da pessoa como sendo o homem social em substituição então daquilo que poderia ser chamado a escola clássica numa organização. Esta perspectiva foi vista que o homem trabalhava em busca dos seus benefícios próprios, esses benefícios próprios que poderiam lhe alimentar o fruto do exercício das suas atividades era feito de uma base de esforço e os resultados não recompensavam o exercício da própria sua atividade nesta era clássica das organizações. E com o surgimento das teorias então das relações humanas, elas dizem que o próprio homem em si é um homem social. As abordagens que o Frederick Taylor então procura trazer para descrever aquilo que poderia ser o mundo das organizações. Então, parte dali que o comportamento organizacional ou contraproducente nas organizações, ele pode ser produtivo. Neste caso, um comportamento do indivíduo pode ser produtivo, mas o que se impõe aqui hoje nós é aflorarmos o comportamento contraproducente, olhando então aquelas todas as atividades, porque uma empresa quando é constituída, necessariamente em primeira instância estabelece-se aquilo que nós chamamos os objetivos. E esses objetivos que têm a ver com a finalidade, que é o produto final que uma organização estabelece que venha atingir. Ok, ao estabelecer isso, tem que haver as estratégias para que consiga atingir essa finalidade. As estratégias são as metodologias que a própria organização estabelece em conjunto as normas. Essas normas que são estabelecidas são equivocadas para que se consiga então atingir os próprios objetivos. São essas que são violadas por aqueles indivíduos que estão enquadrados nesta organização para que ajudem então a atingir os resultados da produção. Sendo esses fatores que são violados, tendo em conta
pressuposto são esses os tais resultados em conjunto que nós chamamos como comportamento contraproducente. Ok, então podemos olhar naquilo que é uma definição que traz o VEDS, não é? E o VEDS em 2003, eles dizem que o comportamento contraproducente no ambiente de trabalho é aquele que ocorre intencionalmente e a organização o considere como sendo ao contrário aos seus interesses. Ok, conforme acabamos de perceber, não é? Quer dizer que aquilo que é ao contrário aos objetivos da própria organização, que não afeta o interesse da organização, então a isso chama-se comportamento contraproducente. Ademais, o Douglas também, em 2002, não é, procura trazer uma afirmação que vai dizer que o comportamento contraproducente resulta de uma interação entre o indivíduo e o ambiente, onde as concepções que o indivíduo possui sobre o ambiente, os resultados esperados o conduzem então num comportamento negativo. Então estamos a perceber aqui a tendência desse estudo estudioso, porque esta abordagem não é uma abordagem nova, é uma abordagem antiga, conforme o colega Dilson Botelho trazia, não é, as suas concepções, como é que ela deriva, advém do latim, que se procurou aqui descrever. Nós vamos perceber que vários são estudiosos que procuram então delinear para se compreender quais são as razões fundamentais que levam os funcionários a ter este comportamento. Então, são esses fatores que nós vamos trazer aqui, não é, para discutirmos e também trazer as sugestões, não é, para conseguirmos então interpretar os elementos para que as empresas e as nossas organizações consigam redimir-se dos conflitos que provêm do comportamento contraproducente. Boa, o Dr. Samuel, como disse já no semestre, trouxe muitas, algumas ideias clássicas, algumas teorias que são fundamentais e não se pode falar de qualquer tema ligado à possibilidade de trabalho, sem, claro, referenciarmos as teorias que o colega Samuel trouxe, que é a teoria de Taylor e a teoria de Altomaio, que é a teoria de relações humanas. São teorias fundamentais para a compreensão daquilo que foi as ideias iniciais sobre o comportamento humano, né, nas organizações no caso. Falando do comportamento contraproducente, nas organizações ocorrem vários tipos deste comportamento, desde a questão das ausências, né? Essas ausências que nós chamamos no cômputo mais acadêmico de absentismo, no caso das pessoas não serem muito pontuais, no caso das pessoas não serem muito regulares, que nós chamamos de assiduidade, não são assíduas, no caso das pessoas têm tendências a terem ações de chantagear os colegas, como disse na introdução, chantagear os colegas, assédios que podem ser moral ou sexual, no caso de tantos outros comportamentos que podíamos citar aqui, que advêm, que nós consideramos como comportamentos contraproducentes. E esses comportamentos contraproducentes, normalmente, elas surgem porque, em muitos casos, as organizações, se calhar, podemos dizer assim, atenuam, né, em função daquilo que são as suas políticas, daquilo que são que é a filosofia e a cultura da organização. Porque quando numa organização se implementa uma cultura que seja conservadora, uma cultura muito mais sólida, que tem aquela solidez e que os seus gestores, os seus líderes não permitam que isso vá ocorrendo, há maior tendência de se evitar esse comportamento. Agora, quando na organização existir uma cultura organizacional ou políticas que deixam, podemos dizer, de deixar andar alguns comportamentos e não serem muito bem orientados ao ponto de ser comatado, ao ponto de se evitar, tem a maior tendência de acontecer. Acontece nas empresas e ouve-se falar de que o colega agrediu o colega, e nessa agressão há um tumulto que pode ocorrer entre
entre colegas. Esses comportamentos, como disse, não abonam nada, não trazem nada de benéfico, como o nome já diz, mesmo contraproducente à produtividade da organização. Então, são comportamentos que nós, enquanto psicólogos, enquanto alguém que estuda comportamento nas empresas, nas organizações, né, achamos que não sejam comportamentos adequados para que haja melhor relação interpessoal dentro da organização. Né? E novamente passo a palavra para o meu colega também para dar o suporte, né? Para não monopolizar a comunicação. Ok, obrigado. De facto, esta abordagem, não é uma abordagem muito pertinente, olhando para aquilo que a constituição das próprias nossas organizações, não é? Podemos transportar. As teorias necessariamente são aqueles que dão suporte, não é? Aquilo que são os eventos que ocorrem na nossa sociedade. E nós podemos aproveitar o momento, né, para procurar contextualizar dos fatos que ocorrem na nossa sociedade. Quando nós invocamos esses elementos fundamentais, olhando para a sua gravidade, não é? Queremos classificar esses elementos, não é? Contraproducentes, trazê-los de facto em várias dimensões. E essas dimensões, elas podem ser, não é? Aquilo que o indivíduo pode se comportar com gravidade, orientado para a propriedade, por exemplo. A propriedade tem a ver com aquilo que vai afetar então a organização. E tem a ver também com aquilo que vai afetar as relações interpessoais. Então, esse comportamento que afeta a organização, de facto, existe que são as normas, né? As normas são padronizadas. Nós vamos encontrar a própria nossa sociedade, ela traz aquilo que são as normas de boa convivência. E a instituição em si também estabelece alguns regulamentos que o indivíduo enquadrado nesta organização, ele necessariamente tem que obedecer. Ao não obedecer, ao ferir esta norma, de facto, há sanções. E essas sanções, por vezes, não são provocadas por uma organização. A organização também pode provocar um comportamento que ofereça as condições de que não se atinjam os objetivos. E também os indivíduos também podem criar essas artimanhas. Podemos ver, por exemplo, no facto aqui invocado pelo meu ilustre colega Adilson Botelho, a que se refere, por exemplo, ao absentismo. Não é? Absentismo tem a ver necessariamente com a ausência do funcionário no local de trabalho. Acordou hoje, a instituição decidiu, não, eu hoje não vou trabalhar, também não vão me fazer nada. Mas nós temos que analisar quais são os pressupostos que levam com o funcionário de uma organização que sabe que eu tenho que estar no local de trabalho para poder contribuir e a empresa conseguir os resultados e no final do mês esse resultado também ser atribuído. Mas infelizmente, na nossa organização, por vezes as instituições são permissíveis, onde que as regras em si, o compadrio dos funcionários no exercício das suas atividades vai oferecer esta facilidade, o que vai permitir que o funcionário fique em casa, não apareça na instituição. E a instituição, só pelo fato de perceber quem é que não veio trabalhar e fica sem dizer alguma coisa. Por quê? Porque as normas, por vezes, são tênues no exercício das suas atividades. E também vamos encontrar, neste mesmo sentido do absenteísmo, podemos encontrar o inverso, não é? Que é o presenteísmo. O presenteísmo tem a ver também com um funcionário que acorda de manhã cedo, mas ele deseja estar no local de serviço. E lá ele vai, mas a atividade que é o exercício que lhe faz chegar no trabalho para produzir, ele não pode fazer o trabalho. E o que vai acontecer? Quer dizer que no final do dia, o trabalho, aliás, o tempo passou no local de trabalho, mas a produtividade zero. Então, este comportamento, ao ser detectado pelo gestor, no final de cada época, para colher o resultado, ou no final do dia, onde se consegue ver o que se trabalhou, encontra-se que alguns trabalharam, outros não, mesmo estando presentes. Então, esses chamam-se de presenteísmo.
Os que praticam absentismo são aqueles todos que não aparecem no local de serviço, por razões que eles justificam, não é? Porque existem várias razões. Há uns que justificam por razões de saúde. Não deixa de ser absentismo. Ele diz, não, eu não vim hoje trabalhar porque estava doente. Ok, apresenta um certificado que ateste, certificado médico que ateste que o senhor esteve doente. Ele apresenta de facto que ele esteve doente. Mas aqui em Angola temos uma cultura, não é? Em particular aqui em Luanda, e nós trabalhamos todos os dias nas nossas organizações, constatamos isso, que há pessoas que por vezes passam pelas nossas organizações, solicitam, não é, um justificativo de falta para sua esposa, porque tem um primo que trabalha num hospital, e ele é passado para ir apresentar. Mas esse prejuízo é para quem? Esse prejuízo é para a instituição, esse prejuízo é para o indivíduo, e o prejuízo consequentemente é para o país. E nós passamos a gritar todo momento, o nosso país não se desenvolve, por enquanto que nós também estamos a auxiliar para que esse país não se desenvolva. Mesmo as mesmas instituições também criam por vezes condições que favorecem que o funcionário não esteja no local de trabalho. E essas razões todas partem por vezes da insatisfação. Não é? A insatisfação que uma organização vai gerando, isso favorece necessariamente que um funcionário então não apareça por vezes na instituição. Em vez de aparecer, ele diz, não, tenho que fazer um extra, não é? É assim que é chamado, um extra para complementar aquilo que são as despesas de casa, porque o valor não chega, não é suficiente, o Estado já não está a pagar bem, houve uma inflação, o IVA subiu. Então esses todos os elementos de insatisfação contribuem para o absentismo de um funcionário. Boa. É isso. O meu colega Samuel trouxe essa abordagem interessante. Mas também queremos, enquanto isso, ir ouvir, né, algumas opiniões dos nossos internautas que podem dar o seu contributo para que nós também possamos interagir com vocês e dar aquilo que serão as vossas questões. Né? Estamos abertos e podem ir dando vossos likes, podem ir fazer vossas questões, podem partilhar para que também os que estão distraídos, que não estão conectados, estejam, que vocês despertem, para que também possam trazer ou dar o contributo ou ouvir aquilo que tem sido a nossa explanação quanto a essa abordagem. Porque é sabido que esse comportamento quase todos nós temos acometido. Né? Quantos de nós nunca decidimos, não, hoje mesmo não estou me sentindo bem e não vou trabalhar? Quantos de nós não olhamos, damos um serviço e se calhar por uma situação de incompreensão com um colega e tendemos a querer agredir o colega ou tendemos a querer comportar-se de uma forma não muito satisfatória, né? Então, esses comportamentos são aspectos que acontecem no nosso dia a dia laboral. Só que, claro, muitas pessoas não têm essa denominação que é mais acadêmica, essa denominação que é o termo que nós vamos tratar aqui, mas são comportamentos que são vivenciados todos os dias. E, claro, como disse, é importante que as organizações vão criando políticas, vão cada vez mais solidificando aquilo que é a sua cultura organizacional, para que possam cada vez mais evitar esses comportamentos, para que se possa criar mecanismos de satisfação, como disse muito bem o colega Samuel, para que satisfação e alguns aspectos benéficos para que os colaboradores não tenham essa predisposição para cometimento desse comportamento. Embora aqui podemos deduzir, podemos trazer a ideia de que há pessoas mesmo que têm algumas tendências, não vamos dizer aqui tendências como tal, mas têm essa predisposição, né? Se calhar é fruto daquilo que é a sua personalidade mesmo, são aquelas, como se diz na gíria, né? As pessoas tendem a agredir o outro facilmente, porque têm aquilo que, como se diz na gíria, ferma com pouca água, né? Então, há essa predisposição, das pessoas que têm essa predisposição, por isso é necessário que os gestores vão tendo esse acompanhamento, essa ideia para que vão se mitigando esses comportamentos. Claro que, como nós vimos falando,
esse comportamento não traz algum benefício à organização. A organização e a própria pessoa saem prejudicadas. Por quê? Porque se você agredir um colega, ter um comportamento contraproducente de agressão, por exemplo, se você caluniar um colega, por exemplo, se você assediar uma colega ou um colega, se você ter esses comportamentos que, como dissemos, que não são satisfatórios para a organização, claro que você põe o seu trabalho, o seu emprego em risco quando as entidades tomarem conhecimento. É muito raro uma empresa, uma organização em que um colega, um funcionário, um colaborador tende a agredir o outro colaborador. Claro, essa ação, esse comportamento vai ser analisado, vão levar para o contencioso e depois vão ver as partes, quem tem razão, quem não tem razão. Porém, em função da resposta, independentemente se tiver razão o agressor ou não, há maior probabilidade de ter uma situação disciplinar, ou até pode chegar ainda ao ponto de ser despedido, né? Então, são comportamentos que não trazem vantagem à organização e até afeta a produtividade da organização. Então, aqui nós podemos trazer enormes fatores, como já disse algum pouquinho o colega Samuel, alguns fatores, embora não especificando como tal fatores, mas algumas causas que podem desencadear a esse comportamento. Por exemplo, quando a empresa não cria as condições, né, adequadas para que o colaborador realize como deve ser o seu trabalho, né, o colaborador tende a ficar insatisfeito. Essa insatisfação pode incitar com que o colaborador não queira ir trabalhar, né? Quando a empresa não cria condições adaptativas para que o ambiente de trabalho tenha um clima onde as pessoas tenham um relacionamento muito mais saudável, claro que eu vou me sentir acuado a não querer ir para o trabalho, vou me sentir maior disponibilidade, não vou ter aquela disponibilidade de chegar no serviço, ser muito pontual, né? Posso facilmente me chatear com um colega, porque não há aquele clima muito ameno às vezes na organização. Então é fundamental que as organizações, que os gestores particularmente, criem as condições fundamentais e salutares para que exista essa relação interpessoal entre os colegas, essa relação que tenha uma comunicação muito assertiva e muito afetiva, onde haja capacidade de cada um ter aquilo que chamamos de inteligência emocional na relação entre os colegas, para que se possa mitigar esse comportamento, como disse, que não abonam nada à organização. Esses aspectos, esses comportamentos, né, elas só têm mais desvantagem, como nós falamos, não abonam nada à organização, só tem mais desvantagem, quer para o indivíduo, como já dissemos, quer para a organização, porque quando o indivíduo tende a assediar diariamente o seu colega, tende a chamar, podemos aqui dizer, por exemplo, e acontece muito nas organizações, a pessoa vai trabalha, é o chefe, vai estar chamando você, Malangino, você, Sulano. Essas expressões podem, se calhar, fazer com que a pessoa se sinta mal. Então, ao se sentir mal, ele vai ter essa tendência de querer se guardar ao trabalho. E esse comportamento parece que, às vezes, muitas pessoas fazem, de forma, vamos dizer assim, de forma involuntária, assim podemos dizer, mas se esse comportamento, se essas comunicações, se essa forma de chamar as pessoas, funcionários, colegas, forem constantes, e essa constância fazer com que a própria pessoa que está sendo chamada não goste de ser chamada assim, então pode criar uma inquietude na parte da pessoa, e a pessoa sentir-se achar-se que não tem, se calhar chama assim porque ele não tem as competências possíveis, ou há casos em que há muita pressão nos funcionários, e os funcionários sentem-se que não é benéfico que eu vá toda a empresa, ou que eu chegue cedo, porque quando lá estou, vou encontrar o colega fulano que tem tendência de me falhar, tem tendência de, como se diz na gíria, de me abusar. Então é preferível que eu chegue mais um pouquinho tarde, para que se calhar eu vou encontrar o colega já ocupado, focado, e não ter
me relacionar tanto com ele, ou então prefiro que eu vou sair, como disse muito bem um colega, Augusto, Samuel, que acontece muito, principalmente nas empresas públicas, de que as pessoas vão para o serviço e ao invés de desempenhar aquelas que são as suas reais tarefas, ficam a jogar carta nos computadores, ficam a fazer atividades que não têm nada a ver com aquilo que é o seu dia a dia laboral e acabam não produzindo como devia ser, né? Quando nós chamamos esse termo de input, chamamos de presentismo. Então é fundamental que as organizações, que os gestores criem maior política, maior filosofia, de modo a que haja exista essa relação saudável entre os colegas, entre funcionários e gestores, entre funcionários e supervisores, para que a empresa saia a ganhar. Como disse, esse comportamento tem mais desvantagem do que não vejo muitas vantagens em relação a isso, né? Mas tem mais desvantagem, e o meu colega Samuel pode citar algumas desvantagens em relação a esse comportamento contraproducente. Ok, obrigado. Ok, nós estamos a aflorar então aqui a nossa temática sobre o comportamento disfuncional, não é? Afinal de contas, é aquilo que faz com que a instituição em si não alcance os seus objetivos. Quando uma organização que estabeleceu as regras, não é? Para que no final consiga obter, não é? Algum resultado palpável e desse resultado não se observa, quer dizer que a empresa vai à falência, não é? Nós temos um contexto da real situação que a própria nossa sociedade hoje vive e todos que coabitam, não é? Nesta cidade compreende, e as notícias todas vinculadas, não é? Falam de dilapidação de vários, não é? Erários públicos que os nossos gestores têm submetido-se a este povo. Então, quando tivermos a falar desses todos os elementos da má gestão da coisa pública, automaticamente estamos a olhar num comportamento contraproducente. E qual é o resultado? O resultado, as pessoas que poderiam beneficiar desses produtos, quer dizer que não obter. E a não obter entra-se em colapso, não é? Hoje a nossa economia em si verifica-se que colapsou por razões necessariamente das pessoas que aproveitaram-se do erário público para os seus benefícios. E esses benefícios e as consequências atingiram até aqueles que provavelmente teriam beneficiado. Então, essas são as maiores desvantagens que existem naquilo que é a orientação de um comportamento disfuncional numa determinada organização. Se tivermos a olhar em todas aquelas que são as instituições produtoras do nosso país, que alocam valores, que dão sustentabilidade às organizações e, consequentemente, à produção nacional, vamos perceber que um ou outro gestor aproveitou-se de um funcionário, não é? Que furtou-se. Isso quer dizer que ele praticou algumas ações contraprodutivas, graves,